Boa noite. Agora, nesse momento, quem está participando aqui da nossa live. E também para quem vai ver depois, em outros momentos, né? Nos seus dias, nas semanas seguintes. Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos dedicar um tempo, com muito carinho, a esse grande momento que se aproxima, que é do vestibular, né? Um grande momento para os jovens, para pessoas que estão querendo se capacitar, conquistar um lugar, né, na vida universitária. Então, nós vamos falar de nossa experiência, que já faz mais de 35 anos que eu trabalho com esse público, preparando pessoas para concursos públicos, para vestibulares, e diversas outras situações de provas, como o Enem, além do Enem, né, a residência médica, as provas da OAB, concursos, né, de forma mais ampla. Então, hoje nós vamos começar falando de como auxiliar aquela pessoa, aquele candidato que está se preparando para o vestibular. Alguns vestibulares são, de alguns candidatos são exigidos mais, né, maior esforço, e alguns chegam a fazer os concursos diversas vezes. E isso é um processo natural, eu vejo, eu sempre trabalho assim, como a vida sendo um processo de aprendizagem mais amplo, e a nossa vida é uma escola, né? Então, nós não temos controle dos acontecimentos, nós não podemos prever 100%, mas nós podemos nos capacitar cada vez mais, aprender com os erros, ampliar nossas possibilidades, estudar mais como é que funciona o cérebro, como é que se geram as emoções e também o estresse, né? O estresse, ele também tem um lado positivo. O estresse é uma forma de pressão e de reação àquela pressão. Então, esse conceito vem da física, né? De quando uma bolinha, por exemplo, um objeto, uma bola de borracha pode ser apertada e dali resulta uma força. Então, o estresse, ele pode ser um gerador de novas forças, de nova energia. Então, hoje nós vamos dedicar a estudar mais de que forma os pais, as pessoas que são próximas, que estão ali, amigos, né, que rodeiam, que cercam o candidato do vestibular, do concurso, o que fazer para facilitar, para otimizar o resultado dessa pessoa no seu concurso, para que ela possa conquistar o seu objetivo. Então, nós precisamos também nos capacitar, nos preparar, enquanto pais, né? Enquanto pessoas facilitadoras, gestores também, professores, etc. Então, nós vamos apresentar alguns slides. Então, a pergunta é como apoiar seu filho, seu amigo, candidato que você conhece ao vestibular, né? Nesse momento de enfrentamento, né, que ele vai estar. Então, nós precisamos entender que a conquista de um vestibular é também uma conquista na vida. É algo que se quer, é algo que se almeja, que se sonha, né? E é muito importante ter essa mente construtiva. Considerar que esse teste, essa prova, ela está sendo um fator, né, gerador de mais crescimento, de mais desenvolvimento. E, portanto, que nós podemos aprender mais nesse processo. Todos aprendem, né? Aprende o candidato, aprende quem está com ele. Estamos focando mais no Enem, né, que está se aproximando, mas estendendo também aos outros concursos e também aos desafios da vida. Então, o que não fazer? O que os pais não devem fazer nas semanas que antecedem o vestibular. Leia-se vestibular, teste, concurso, um empreendimento, uma entrevista de emprego, seja o que o seu filho vai fazer, seu filho, sua filha. Não ameace, né? Não diga, olha, se você não fizer isso, o que vai acontecer na sua vida? Você vai ser gari, você vai, né, mostrar assim, todo umas consequências do que aquilo pode gerar se ele não conseguir aquele objetivo. Não crie novas rotinas bem na época, mudar o local onde estaciona o carro, mudar a própria secretária que está em casa.
mudar algo que já estava sendo habitual. Porque a pessoa que está estudando, a pessoa que está se preparando, ela tem tudo aquilo programado. Então, cada mudança afeta o cérebro, ele tem que se readaptar. E depois eu vou estar mostrando a vocês por que isso acontece. Então, não fique imaginando o futuro. Olha, então você vai conquistar isso, aquilo, imaginando tudo para que a pessoa fique naquela expectativa. Não é bem o momento. Aqui nós já estamos falando, já chegando mais próximo, né? Do concurso, do que ele vai se submeter, está se preparando. Não comparar com outras pessoas. Fulano conseguiu, fulano tem 2 filhos que já conseguiram. Eu conheço muita gente que conseguiu. Então, geralmente, esse momento de comparação, dependendo de como a pessoa está, pode gerar um certo impacto, né? Para o que ele está sentindo. Pode ter um significado inesperado. Evite gerar culpa. Olha, bem que eu te falei, né? Olha, se você não fizer isso, depois você vai se arrepender, né? Ou até mesmo dizer, é melhor você investir agora. Então, tudo aquilo que mobilizar esse excesso de autoconsciência naquele momento pode afetar também o sistema nervoso, que é que ele vai mais precisar para o desempenho na prova. Evitar demandas, pedir, né? Às vezes a pessoa está estudando, né? Está se concentrando, ou mesmo que ela esteja descansando, aparentemente está no ócio, né? Está ali com fone, ouvindo uma música, ou até conversando um pouquinho com alguém. Evite demanda. Você pode fazer isso para mim? Ó, dá para você aproveitar, já que você vai ali fazer aquilo, gerar demandas de conversa, de um assunto que não estava muito cabendo naquele momento. E evitar também de falar muito, né? Vai explicar algo que aconteceu. Olha, houve aqui, eu te chamei uma pessoa para consertar aqui, algo no jardim, aí detalhar muito, né? Porque tudo aquilo vai onerando para quem está ouvindo, né? E não mostrar problemas financeiros, outros problemas que está acontecendo lá com alguém, né? Não é o momento. Não é realmente o momento de trazer nenhum tipo de processos e coisas que estão para serem resolvidas ou que estão ainda afetando a família ou alguma coisa assim. O que fazer para auxiliar? O que é positivo? Acolhimento. O que é acolher? Acolher é como você pega um pequeno bichinho, um cachorrinho, um gatinho, você recolhe, né, em si. Aceitar, às vezes até uma atitude um pouco de agressividade, uma atitude que aparente indiferença, que aquela pessoa está ali, né? Acolher com naturalidade. É a primeira atitude de relaxamento, de tranquilidade, de aceitação. Compreender algo que possa vir daquela pessoa, porque ela está dentro de um processo, né, de muitas tensões internas. Ao longo daqui da nossa exposição, vocês vão perceber como isso acontece dentro do cérebro. Logo, logo nós vamos estar entendendo melhor o que se passa lá no íntimo da pessoa. Por isso que é importante respeitar, né? Respeitar enquanto você ainda não sabe. Então, ressaltar as habilidades. De vez em quando você dizer, poxa, que legal, se a pessoa comentar alguma coisa, se ela estudou a tarde inteira, ressaltar, poxa, hoje eu vi que você realmente conseguiu, né? Como é que foi hoje? Ah, e quando tiver alguém lá, você pode comentar que essa pessoa tem habilidade, sei lá, até de música ou de alguma outra coisa que lembre a pessoa da sua autoestima. Conversar para definir objetivos não são aqueles objetivos ao longo da vida, não. Os objetivos que a pessoa está querendo. Se ela diz assim, olha, essa semana eu quero não ir à praia, eu quero não ir para aquele evento, então eu quero chamar alguém aqui, converse e veja quais são os objetivos que a pessoa está querendo, que o filho está precisando. Conversa, para que possa definir juntos, para que a família possa definir juntos o que vai ser feito, o que vai ser realizado nesses próximos dias, nessas próximas semanas, principalmente quanto mais se avizinha do vestibular. Eu fiz uma pesquisa no mestrado, né? Eu fiz medicina, depois fiz psiquiatria, encontrei tantos casos relacionados à educação, a vestibular, situações diversas que me levaram a procurar
entender melhor essas questões educacionais. Eu fiz um mestrado em educação. E a minha dissertação foi sobre o estresse do aluno. Eu pesquisei alunos na época de oitava série, né, que tinha até o oitavo ano, depois no primeiro ano do ensino médio, no segundo, no terceiro. E gradualmente as tensões iam aumentando. Interessante que o que mais causava uma pressão interna eram as expectativas dos pais, as expectativas dos outros em relação ao próprio desempenho dessa pessoa. Então, é muito importante que você possa entender que quanto mais próximo, maior o nível de tensão interna. Por isso que é bom focar em pensamentos positivos. Algo de bom que aconteceu, o cachorrinho que está ali, algo que alegre, que anime, né? Identificar problemas que afetam a pessoa. A pessoa já demonstra no própria postura corporal ou alguma palavra que a pessoa diz que não gosta, que não está querendo, não está se sentindo bem com alguma pessoa, com alguma situação. O que provoca desconforto? Às vezes é um som alto, às vezes é uma visita que vai vir naquele horário, né? É sempre bom ressignificar, né? Ver com essa pessoa, mas você está dando muita importância a isso, vamos dar um novo significado, vamos ver o que a gente pode fazer para redimensionar, inclusive, a importância de algumas coisas, né, que às vezes estão sendo colocadas como muito importantes e que poderiam ser relevadas para que ele tivesse, o aluno, né, o estudante tenha mais prioridade nesse momento dentro da casa, dentro da família, na instituição onde ele está participando, na sua igreja, às vezes são amigos, né, da igreja, tem alguns eventos que ele não está podendo ir, que ele não se sente confortável no momento. Então, é muito importante identificar o que está gerando, né, algum tipo de reação. E manter as rotinas, na medida do possível, procurar contornar para que as previsões sejam planejadas. Se você quer colocar algo novo na vida dessa pessoa, se vai ter um imprevisto, vão consertar aqui uma caixa d'água, ou vai ter um novo movimento naquele dia aqui na escola, alguma coisa assim, então vamos fazer isso planejadamente para que ela saiba, para que a pessoa se planeje também. E principalmente focar no presente. Hoje, amanhã é outro dia, naquele outro dia focar no presente também. Então, como apoiar no dia a dia? Esse dia a dia, né? Ao longo da vida, nós temos um dia de cada vez, né? Então, como apoiar no dia a dia? O dia a dia de quem faz vestibular, muitas vezes, não é só durante aquele período antes, né? O ano inteiro. Começando mesmo do ensino médio, né? Já começa-se a observar como é aquele jovem, como é o temperamento. Eu recebo no consultório, atendo muita gente, né? Muita gente. E o que eu mais escuto assim, das mães é: olha, eu estou procurando conhecer, estou procurando entender como é que ela é, como é que ela se comporta, como é que ele é, né? Estou descobrindo algumas reações, alguns comportamentos, né? Por exemplo, de ficar muito no computador, né? O isolamento. Tem alguns problemas que já estão hoje muito frequentes, né? Mas é muito importante conhecer, se aproximar, entender como é o cotidiano dessa pessoa, o que ele está fazendo lá no quarto, trancado, que horas ela gosta de sair, de tomar o sol, de caminhar. Conhecer o dia a dia, né, do seu filho. Criar uma rotina na família é a melhor forma de valorizar os estudos. Porque se ele vê, então, se ela ou ele, né, vê que você está conversando ali com os familiares, dizendo, olha, porque tem o horário do estudo dela, tem valorizando, né? O que ela está fazendo, e vocês combinarem as coisas da família de acordo com o estudo, valorizando o estudo. Então, auxilia muito na concentração. A concentração é o dia a dia mesmo, né? Então, você já anda de uma forma mais leve, quando conversam, evitar de estar, né, lavando copos bem cedo, barulho na cozinha, telefone alto próximo. A concentração, ela é fundamental. O sono. Gente, o sono. Inclusive no meu canal, né, o canal Francinete Gifone, tem uma live sobre o sono. Lá nessa live vocês vão ver a neuroquímica, os hormônios importantíssimos e também a relação do sono com a aprendizagem, que não é o objetivo aqui da live dessa, né? Mas está incluído
cuidar do sono dessa pessoa e também da sua alimentação. Oferecer os alimentos saudáveis, oferecer os alimentos. Às vezes você pensa, ah, eu vou fazer isso, parece um bebê, ter que cortar fruta para ele, para ela. Mas, gente, pode ser tão importante naquele momento, esse carinho, e também a praticidade de já encontrar o alimento ali pronto. É só uma fase, isso não significa que está. Ou às vezes outro irmão comenta, né? Ah, ele está sendo paparicado e tal, mas você sabe que está facilitando todo esse dia a dia da pessoa que já está com aquele esforço bem sobre-humano, né? Que muitas vezes tem alguns tipos de vestibulares que são realmente exigem muito esforço. Então, criar momentos de exercício, momentos de dança, né? De sair para caminhar, encontrar dentro dessa rotina também um lazer. Por que não, né? Ver um seriado, todo mundo junto, é uma descontração, contar uma história, uma piada leve, uma coisa rápida, isso é muito importante. Criar um clima agradável, saudável, né, em torno dessa pessoa. Agora, observar as dificuldades. Às vezes a pessoa não fala, mas você pode observar que não está se concentrando, está indo muito ao banheiro, vai na geladeira, está comendo demais, ou não está dormindo bem. Esteja disponível, fique próximo ali para o caso de uma necessidade. Identifique os pontos de maiores tensões. Se for possível no diálogo, né? Às vezes eles falam, né? E buscar um auxílio. Às vezes você pode identificar aquelas tensões nessa conversa e procurar uma solução, procurar um profissional. Muitas vezes é necessário. Você quer ir para uma consulta, você pode ser beneficiado com alguma abordagem terapêutica, algum medicamento natural, né? Às vezes até uma massagem mesmo, uma acupuntura. A gente vai ver lá no final aqui da live algumas medidas mais clínicas, mais médicas e de psicoterapia para auxiliar em casos de necessidade, porque às vezes precisa mesmo. Então, gente, vamos entender um pouquinho do que seja a emoção. Emoção vem de uma palavra que significa tirar, mobilizar, né? Colocar para fora. É mover, tá aí nesse quadrinho. É mover, colocar para fora algo que está dentro da pessoa. É uma sensação física que está sentindo. A gente vai já ver os sintomas da ansiedade, né? Mas a emoção, de forma geral, seja negativa ou positiva, ela tem algum tipo de sensação. É um estado psicológico, físico, que é despertado por algum tipo de estímulo. Geralmente a emoção vem de dentro, uma lembrança, uma memória, uma preocupação, ou até um sentimento assim de enlevo, até de prazer, pode despertar a emoção. Como também algo externo desperta uma emoção. Uma pessoa que bate uma porta, alguém que chega e entra naquele ambiente, ouvir um assunto de que outras pessoas estão conversando, um acontecimento que houve na cidade, no país. E todos esses fatores têm relação com a memória que a pessoa vem guardando desde a infância. Nós vamos já ver. Vocês estão vendo aí uma imagem do cérebro? E essas linhas brancas, né? Elas mostram que os estímulos eles percorrem o cérebro. Quando vem aquele estímulo externo, ele vai circular no cérebro, procurar as memórias. O que lembra aquilo ali? Por exemplo, se alguém está conversando alto, já é repetitivo isso, o cérebro vai lembrar e às vezes a pessoa reage e diz de novo, por favor, né? Então, aquela sensação interna pode mexer com todo o cérebro da pessoa que está precisando de muita paz. Então, é preciso identificar as emoções, gente. As expressões emocionais que vêm, né, dali daquela pessoa, elas, mesmo uma pessoa leiga, uma mãe, um pai, alguém que não estudou psicologia, né, um amigo que mora junto com a pessoa, o seu companheiro, ele pode perceber essas expressões da emoção. Porque a forma de comunicação, muitas vezes, ela não é dita, não é falada. A pessoa às vezes não diz, olha, isso está me incomodando, ou então eu estou precisando disso, estou precisando de uma roupa, eu estou precisando muito de um carro, eu estou precisando, sabe, de um transporte, eu estou precisando de alguém que me auxilie nisso, às vezes não é dito, né? E o comportamento pode expressar.
Então, as reações emocionais, elas podem ser decodificadas. Você entendendo aquele comportamento, se a pessoa está há alguns dias, né, com aquele mesmo comportamento, né, mudando, você começa a perceber e pode auxiliar nessa resolução. Como eu falei há pouco, muitas vezes é preciso até de uma ajuda profissional. Gente, muita coisa que está sendo demonstrada nas atitudes, naquele comportamento, está no subconsciente. Essa imagem aí do iceberg é uma imagem real. Isso aí é uma montanha de gelo, né? Onde você vê a parte de cima, que está à vista, que está nessa parte que está no ar, mesmo onde você consegue identificar, e a maior parte, 2/3 ou mais, está tudo escondido, né? Está dentro desse mar. E assim é o nosso cérebro, um grande mar de memórias, de experiências, de emoções, de coisas antigas que vão ficando lá e a gente nem dá conta, né, de se lembrar. E muitas vezes até o cérebro esquece, porque ninguém vai ficar lembrando de contas, de problemas, de coisas durante tanto tempo assim, trazendo para a memória, né, a memória mais vívida, mais recente. Não, elas vão ficando subconscientes, mas não pensem que elas vão ficar totalmente adormecidas. Por isso que é importante ter cuidado para não mexer, para não despertar esses conteúdos que estão lá no subconsciente. Porque mesmo que a pessoa precise mudar, a pessoa precise ser melhor, se ela está sendo egoísta ou está sendo narcisista, ou seja o que for, mas não é o momento, né, de mexer com esses conteúdos enquanto ela está usando todo o seu tempo, todo o seu cérebro, todo os seus esforços para conseguir essa conquista que está nos seus objetivos, nos seus sonhos.